Boa noite. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe o seu like, porque a história que vou contar hoje é daquelas que desafiam qualquer explicação lógica. O relato foi registrado por um ex-policial nos Estados Unidos e até hoje permanece como um dos casos mais perturbadores envolvendo fenômenos inexplicáveis. O nome dele era Thomas Gallagher e por anos patrulhou estradas remotas de Nova Jersey. O que ele viveu naquela noite mudou sua vida para sempre e fez com que questionasse tudo o que sabia sobre o mundo. Era uma noite silenciosa. Eu estava sozinho na viatura, o que já era estranho. Normalmente sempre havia um parceiro comigo durante as rondas, mas naquela ocasião fui designado para patrulhar uma área afastada sem companhia. Pouco depois das 10 da noite, recebi um chamado sobre disparos vindos de uma zona florestal proibida para caça. Segui pela estrada de terra. O caminho irregular sacudia o carro e a vegetação densa me cercava dos dois lados. O único som era o estalar dos pneus esmagando a poeira seca sob o peso do veículo. De repente, algo chamou minha atenção no céu. Uma luz. Primeiro pensei que fosse um helicóptero de patrulha, mas aquilo não fazia sentido. Era raro ver helicópteros sobrevoando aquela região à noite, e se houvesse, teríamos sido informados. A luz era forte, branca com reflexos azulados e parecia imóvel. Eu a observei por alguns segundos, tentando entender. Então, sem qualquer aviso, começou a descer numa velocidade absurda. Pisei no freio, estacionei o carro e saltei para fora. O treinamento policial falava mais alto. Observar, avaliar, manter a calma. Era como se algo estivesse despencando do céu. Mas não se parecia com aeronave alguma. Em poucos segundos, a luz atingiu o solo, levantando poeira e folhas secas. O impacto não soou como o de um avião. A estranheza maior era que o brilho não se apagou. Pelo contrário, continuava intenso, iluminando a floresta ao redor, como se fosse uma tocha viva. Peguei minha lanterna, chequei o rádio. Nada. Só estática. Aquilo me deixou em alerta. Apertei o rádio novamente, mas o silêncio era total. Decidi avançar, uma mão na lanterna e a outra próxima ao coldre da arma. Quanto mais me aproximava, mais forte era a sensação de que havia algo errado, algo que não deveria estar ali. Foi então que, à beira da cratera aberta no chão, meu coração disparou. Eu vi uma figura. Não era exatamente humana. Era muito alta, com proporções semelhantes às nossas. Mas algo em sua forma quebrava qualquer lógica. O rosto, sereno, parecia o de alguém em repouso, os olhos fechados como se dormisse. O corpo não usava roupas, não havia sinais de traje tecnológico ou armadura. A luz vinha da própria pele, irradiando de dentro para fora. Fiquei imóvel. Minha mente gritava que aquilo não podia existir, mas meus olhos não deixavam dúvidas. Respirei fundo e tentei me convencer de que talvez fosse algum tipo de drone experimental, mas não havia como. Era um ser vivo. O silêncio da floresta se tornou quase insuportável, como se até os animais aguardassem em respeito. Subi um pequeno morro próximo para tentar contato com a central. Do alto, tive uma visão mais ampla da área. Mas antes mesmo de tentar o rádio novamente, vi algo que me gelou o sangue. Vários faróis cortando a escuridão. Eram pelo menos 5 veículos pretos, avançando em alta velocidade em direção ao ponto de queda. Nenhuma sirene, nenhum sinal de polícia ou ambulância. Me abaixei entre os arbustos e observei. Os carros pararam juntos e suas portas se abriram ao mesmo tempo. De dentro, saíram homens vestidos de preto. Havia pelo menos 10 deles. Nenhuma identificação, nenhum símbolo. Moviam-se com precisão militar, como se cada gesto já estivesse ensaiado. Um deles carregava uma maleta metálica, enquanto outros retiravam instrumentos estranhos dos veículos. Alguns pareciam dispositivos de medição, outros se assemelhavam a lâmpadas potentes. Em nenhum momento demonstraram surpresa ao ver a criatura. Era como se já soubessem o que encontrariam. Meu instinto dizia que aquilo não era a primeira vez. Eles se organizaram em torno do ser caído. Um deles usou um dispositivo pequeno, que piscava luzes enquanto apontava para a figura. Os outros observavam com atenção, aguardando resultados. Eu não conseguia ouvir o que diziam,
mas a calma deles deixava claro. Sabiam exatamente o que estavam fazendo. Meu coração martelava. Mais cedo ou mais tarde, perceberiam a viatura parada na estrada. E se eram uma força governamental, encontrariam minha identificação. Foi nesse momento que 2 deles começaram a caminhar em direção ao meu carro. Prendi a respiração. Eu precisava recuar, desaparecer dali. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, um dos homens olhou diretamente para o lugar onde eu estava escondido. Ele não se surpreendeu. Era como se já soubesse que eu estava ali desde o início. Me abaixei instintivamente, mas já era tarde. Eles me viram. Meu corpo pesava como chumbo. Não havia mais fuga. Então desci o morro devagar, cada passo ecoando dentro de mim como um aviso de que minha vida estava prestes a mudar. Um dos homens se aproximou. Vestia um terno impecável e tinha um olhar frio, calculado. Parou diante de mim e, com um leve sorriso contido, perguntou em inglês perfeito quem eu era e o que fazia ali. Respondi com calma. Disse que havia recebido uma denúncia de tiros e estava apenas cumprindo meu dever. Ele escutou sem mudar a expressão. Em seguida, afirmou que seus homens não falavam minha língua. Aquilo me deixou desconfortável. Quem eram eles? Antes que eu pudesse reagir, ele explicou que tudo o que eu vira era apenas um experimento militar. Falou sobre um mini-avião experimental que teria caído e que estavam ali para recuperar os destroços. Mas nada do que ele dizia combinava com a cena diante dos meus olhos. Eu havia visto uma criatura, um ser luminoso. Tentei argumentar. Ele apenas manteve o olhar fixo, repetindo que eu estava enganado, que era efeito da iluminação. Mentia com tanta convicção que parecia não se importar com o que eu acreditava. Ele então ordenou que eu retornasse à viatura. Hesitei, mas sabia que insistir poderia ser perigoso. Fiz o que ele pediu, ainda assim permaneci observando. 2 dos homens vestiram trajes grossos, parecidos com roupas antibomba, e se aproximaram da criatura. Moviam-se com gestos calculados, sincronizados, como se seguissem um protocolo rigoroso. Colocaram o ser dentro de uma caixa metálica retangular. Assim que a tampa foi fechada, a luz desapareceu. Era como se tivesse sido apagada à força. Carregaram o recipiente até um caminhão preto com a porta traseira aberta. Tudo aconteceu em silêncio absoluto, como uma coreografia. Em poucos minutos, não havia vestígios do que acontecera. O líder, o mesmo que falara comigo, fez questão de se aproximar da minha viatura antes de partir. Abaixou o vidro, olhou dentro dos meus olhos e disse em tom firme: "Você não viu nada. Isso nunca aconteceu. Não fale com ninguém." Para reforçar, mostrou rapidamente um distintivo dourado, fechou o vidro e partiu. Fiquei parado na estrada, apenas ouvindo o som dos motores desaparecendo na distância. O coração acelerado, a mente girando em círculos. Eles eram rápidos demais, organizados demais. Aquilo não era um improviso. Era rotina. Mas quem eram? Militares? Agentes secretos? Não havia resposta. Na manhã seguinte, fui chamado pelo meu superior. Ele me olhou sério e disse sem rodeios: "Gallagher, você deve parar de falar sobre o que viu. Ordens de cima. Se insistir, pode perder seu emprego." A gravidade em seu rosto mostrava que nem ele queria estar dando aquele recado. Eu entendi na hora. Aquilo era maior do que todos nós. Saí do escritório sem dizer nada. Eu ainda era policial, mas já não era o mesmo homem. Desde aquela noite, carreguei o peso de um segredo que não podia compartilhar. O ser que vi cair do céu não era deste mundo. Os homens que o levaram não estavam apenas recolhendo destroços. Eles estavam ocultando a verdade. Com o tempo, aprendi a me calar. Não porque aceitei a mentira, mas porque percebi que certas verdades não podem ser reveladas sem consequências. Ainda hoje, às vezes, me pego lembrando do rosto sereno daquela criatura, da luz que parecia viva, como se esperasse ser resgatada. Me pergunto para onde a levaram, o que fizeram com ela. Talvez nunca descubra. Talvez o mundo nunca descubra. Mas eu sei o que vi. E por mais que tentem apagar provas, ameaçar testemunhas ou construir versões oficiais, há sempre alguém que presencia a verdade. Naquela noite, esse alguém fui eu.
E para você que chegou até aqui, compartilhe este vídeo com quem também se interessa por mistérios e reflexões profundas. Siga o canal e prepare-se para conhecer outras histórias que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o mundo ao nosso redor.